Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, antes nós estávamos longe do Senhor Deus, perdidos no meio do pecado, mas o Senhor nos procurou e nos salvou, e fez com que nós pudéssemos nos tornar em seus filhos amados, para que possamos ter a esperança eterna de podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por toda essa sua grande graça, Senhor. Nesse tempo agora, nós que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor todos juntos, para louvarmos, para aprendermos a palavra do Senhor, para possamos estar em comunhão santa diante do Senhor. Senhor, todos os nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, onde quer que eles estejam, que o Senhor possa estar junto com eles. Que toda a graça, a palavra da verdade que o Senhor Deus deseja manifestar, que de forma renovada, de forma perfeita o Senhor possa estabelecer para a nossa vida. Muitas pessoas estão em meio da dificuldade, da tristeza por conta dessa doença, dessa pandemia. Mas nós acreditamos que o Senhor Deus há de proteger a nossa igreja. Nossas igrejas que estão pelo país todo, que estão pelo mundo todo. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um deles. Que no meio de toda essa tribulação, o Senhor possa proteger para que nenhum malefício possa acontecer para conosco. No meio de toda essa dificuldade, nossos irmãos e irmãs que estão guardando a fé para guardar, pregar a sua palavra. Que através da mão, da graça, do seu poder, o Senhor possa nos proteger para que nós possamos estar mais firmes para pregarmos o seu evangelho, dependendo somente da sua palavra, para que nós possamos cumprir somente essa palavra santa do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa restaurar a saúde daqueles que estiverem no meio da doença, aqueles que estiverem no meio da tentação, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um deles, para que nenhum se perca, Senhor. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, e nesse momento também, através da graça cheia do Senhor Deus, e sua palavra, o Senhor possa nos sustentar e nos guiar. Que nós possamos viver como seus filhos, de forma adequada, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar. Esse tempo todo agora, nós pedimos para que o Senhor, Espírito Santo, possa nos guiar. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 위해서 준비해 주신 찬송 해주시겠습니다. 내 영혼이 은총이 봐 중한 죄
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Romanos. Romanos capítulo 12. Palavra de Romanos, capítulo 12. 로마서 11장 Vamos ler primeiro a partir do Romanos, capítulo 11, versículo 35, até o versículo 2 do capítulo 12. Eu irei ler. Romanos, capítulo 11, versículo 35. Eu irei ler. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. 영광이 그에게 세세 있으려다. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. Então vamos ler até aqui. Por conta do Covid-19. Eu pensava que estava diminuindo bastante o número de pacientes confirmados, mas agora está aumentando novamente o número em poucos dias. Então estamos todos nervosos no momento. Eu acredito que diminuiu também o número de irmãos que estão se reunindo. Mas eu não me preocupo tanto, porque acredito que não vai durar durante muito tempo. Porque essa pandemia há de acabar logo e acredito que nós iremos nos reunir como antes para pregarmos o Evangelho como nós bem queríamos. Então, acredito que o Senhor Deus ele vai nos permitir essa chance de podermos viver a vida de fé. Mas é claro, como vocês já sabem, nesse último tempo, o Senhor ele já falou sobre os sinais desse último tempo, quando chegar perto do fim. Então muitas pessoas ainda não sabem sobre isso. São lugares como Estados Unidos. Dizem que por dia passa de 200 mil pessoas confirmadas com o coronavírus. Então em vários lugares do mundo continuamente. Então, essa doença ela vai realmente ela está se alastrando rapidamente e está se tornando uma grande dificuldade para todos. Para todos nós cristãos. Eu acredito que é o momento onde o Senhor Deus ele está nos treinando espiritualmente e também está querendo realmente nos acordar. Eu acredito que o Senhor ele nos permite essa dificuldade para tal. Então quanto mais dificuldade nós tivermos, mais a nossa fé que nós temos diante do Senhor Deus ela não pode ser abalada. Que nós possamos ter o coração de desejar de receber o Senhor que está por vir. Que nós possamos realmente depender, obedecer mais a sua palavra. Eu acredito que é isso que nós devemos fazer. Então hoje nós estamos lendo as palavras realmente de Romanos capítulo 11 ao 12. Então qual é o ensinamento que o Senhor Deus quer nos ensinar? E o que o Senhor Deus ele deseja de nós? Então, como é que nós cristãos devemos agir? Então, eu pretendo aprender sobre isso. Então, como vocês sabem muito bem, a palavra de Romanos. Então, está falando sobre qual é esta fé de crer no Senhor Deus. Qual é essa salvação que o Senhor Deus ele deseja nos permitir. É uma palavra que está explicada de forma bem detalhada. Então, até o capítulo 11,
ele fala sobre o evangelho que vai ser pregado para todos os gentios. E no último tempo, todos os judeus também irão receber a salvação através do plano do Senhor Deus. Então, ele está explicando sobre toda essa trajetória. E também, se olharmos em capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Então ele fala: rogo-vos, pois. Então ele está se relacionando à frase anterior, à sentença anterior. Então, se nós não soubermos o que estava escrito na palavra anterior, nós não podemos saber qual é o significado dessa palavra. Por que o Senhor ele está tentando explicar esta palavra para nós? Então nós primeiro precisamos entender que nós fomos salvos pelo Senhor através da sua graça, da sua misericórdia. Então pessoas que compreendem esta palavra podem entender essa palavra aqui na nossa frente. Então ele fala: rogo-vos, pois, irmãos. Então ele se referir a irmãos, quer dizer que o apóstolo Paulo, ele está se referindo aos irmãos e irmãs que receberam a salvação. Então ele está dizendo irmãos. Então enquanto ele explica desta maneira, então se olharmos na palavra, ele diz pois, não é? Então pois, ele quer realmente se referir a todas essas palavras anteriores para poder explicá-las. Então, porque se nós olharmos no versículo 35 do capítulo 11, está escrito: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Então, realmente, quem deseja ser servido, realmente ele precisa servir ao próximo como ele deseja ser servido. Então, da mesma maneira, entre nós e Deus, nós não conseguimos retribuir nada a Deus. Então, os pecadores, eles estão longe do Senhor Deus. Um pecador imundo que se corrompeu, ele se tornou o inimigo do Senhor Deus através das suas obras. Então, qual é a primeira coisa que ele vai conseguir fazer diante do Senhor Deus? Então, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas o Senhor Deus nos amou primeiro. Então, como eu já disse na outra semana, na semana passada, quando nós estávamos mortos por conta de nossos pecados e delitos, nós estávamos seguindo a vontade da carne. Então, quando nós estávamos realmente no nosso destino de sermos julgados e irmos para a morte, o Senhor, ele nos salvou. Então, quando nós não sabíamos, o Senhor, ele nos salvou. E o Senhor, ele permitiu o seu trabalho da salvação para nossas vidas. Quer dizer que isso foi feito pelo Senhor. Então, quer dizer que o Senhor primeiro, ele nos recebeu. Então a vida de fé é sobre aqueles que receberam este amor do Senhor Deus primeiramente. E que agora eles estão no meio da graça do Senhor, para eles se sujeitarem de forma adequada. Então porque eles primeiro receberam este amor do Senhor. Então agora precisam retribuir, precisam servir ao Senhor. Então já que o Senhor nos amou, nós amamos ao Senhor. Então como na palavra de João, realmente nós amamos porque o Senhor, ele nos amou primeiro. Então a pessoa que recebeu a salvação, como é que ele deve agir diante do Senhor Deus? É isso que ele precisa aprender para colocar em prática de forma realmente antecipada. Então, quando nós estávamos meditando a palavra de Salmos, então toda a graça que o Senhor, ele tem nos permitido, como irei retribuir? Então agora, a todas as pessoas que compreenderam a palavra do Senhor Deus, receberam a salvação, agora todo esse nosso tempo, toda essa graça que o Senhor nos permitiu, como é que nós iremos retribuir? Como é que eu posso retribuir? Então, na palavra da Bíblia está de forma bem explícita. Então, quem é que vai ser entregue diante do Senhor Deus e irá receber essa retribuição do Senhor? Então, realmente, o que você vai dar diante do Senhor Deus?
E o Senhor, Ele vai retribuir por nós termos feito algo por Ele. Então quer dizer que isso jamais vai acontecer. Quer dizer que todas as coisas vêm do Senhor. Quer dizer que todas as coisas realmente da graça vêm do Senhor e partem dele e voltam a Ele. Então quer dizer que o Senhor Deus, que criou todas as coisas, o universo, o Senhor Deus, Ele criou o homem conforme a sua imagem. Ele está cuidando de toda a criação. Ele nos permite todo o oxigênio, toda a alimentação, todas as coisas necessárias deste mundo. Então, Deus nos permite todas as coisas. Nós somos a criação do Senhor Deus. Nós somos as suas criaturas. Nós somos aqueles que fomos criados com o Espírito do Senhor. Nosso espírito, nossa alma, nossa carne, toda a nossa vida, toda a nossa respiração está realmente para com o Senhor. Nosso espírito vive no meio dos homens, mas dentro da graça de Deus. Quer dizer que tudo foi permitido pelo Senhor. Quer dizer que toda a criação vem de Deus. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele é o Criador. E através do Senhor Deus, estamos ainda coexistindo. E tudo irá retornar ao Senhor Deus. O que isso quer dizer? Isso representa toda a glória do Senhor Deus. Nós existimos para isso. Então, uma pessoa que é um artesão, ele não vai criar qualquer coisa sem pensar. Então, existe um objetivo. Então, tudo que o Senhor Deus ele cria tem um objetivo do Senhor Deus incluso. Então, realmente toda a vontade do Senhor Deus, o objetivo do Senhor Deus, realmente é o princípio para que algo seja criado. Então, o Senhor Deus ele cria todas as coisas e nós viemos do Senhor e através do Senhor nós estamos existindo ainda. Então, o Senhor, através da palavra do seu poder, Ele está segurando toda a criação, todas as coisas. E nós retornamos para o Senhor. Então, quer dizer que tudo isso é a santa vontade do Senhor Deus. É para cumprirmos a vontade do Senhor Deus. Então, o Senhor ele está dizendo que a glória do Senhor Deus para sempre. Amém. Então, isso é uma palavra realmente bem curta, mas existem realmente muitos temas que estão inclusos ali dentro. Então, ele fala, então, irmãos... Então, nós todos que estamos nesse rebanho santo do Senhor Deus, nós que fomos salvos pelo Senhor. Então, agora ele está dizendo que ele realmente nos roga. Rogo-vos, pois, irmãos. Então, agora ele está rogando a todos os irmãos que receberam a salvação. Então, agora não é realmente somente uma ordem. Ele está rogando, ele está pedindo. Porque a salvação, a vida de fé do cristão não é algo ditatorial, não é um ditador que vem e ordena e nós fazemos a todo momento. Quer dizer que Deus ele nos amou. Então, através dessa graça, realmente sem valor que o Senhor ele nos permite, sem custo na realidade, então nós estamos sujeitando a esta vontade do Senhor Deus. Então, realmente, como é que nós podemos viver sem saber o que fazer por essa graça do Senhor? Então nós precisamos retribuir toda essa graça do Senhor Deus. Então, se você não souber como retribuir essa graça do Senhor Deus, está errado. Você precisa saber como retribuir. Então, se não existe uma maneira de retribuir essa graça do Senhor Deus, realmente isso é realmente algo muito infeliz. Então, o Senhor Deus ele nos permitiu o caminho para podermos retribuir essa graça do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus ele deseja receber o amor através de nós também. Então, o Senhor Deus ele nos permite a sua grande graça. E não somente a sua grande graça, ele também pede algo impressionante para nós. Então, o apóstolo Paulo agora, ele realmente está rogando a nós, já que nós recebemos toda essa grande graça do Senhor Deus, essa misericórdia, então nós precisamos ouvir a sua palavra. Se olharmos em Tito, capítulo 3, versículo 5... Então, aparece não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quer dizer que foi pelo Senhor Jesus Cristo, então pela misericórdia que é do Senhor Jesus, por Ele ter nos amado a nós.
Então, qual aparece a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. 자격이 있어서 Então, quer dizer que este amor que o Senhor ele 아무 manifestou 자격이 없는데 realmente é tão grandioso, porque nós havíamos cometido um pecado que não tem como ser pago. Então, quer dizer que nós recebemos essa misericórdia diante do Senhor Deus. Então, é por isso que também em Efésios capítulo 2, realmente nós podemos ver que antes nós vivíamos seguindo o príncipe da potestade do ar, no meio do pecado, e quando estávamos mortos por nossos pecados e delitos. Então, nós vivíamos seguindo a vontade de nossa carne. Então, nós éramos pessoas que éramos filhos da ira, que iríamos receber o castigo do Senhor Deus, mas o Senhor, Ele permitiu a graça para nós, quer dizer que através da sua grande misericórdia Ele nos salvou. Então essa misericórdia, quer dizer que isso é o quê? Realmente o Senhor tem piedade de nós. O Senhor, Ele foi misericordioso para conosco. É o Senhor Deus que tem pena. É o Senhor Deus que ama o seu inimigo também. Então o Senhor Deus, Ele manifestou essa sua misericórdia. É por isso que quando Ele nos salvou, então não foi somente através das nossas obras. Não existe nenhuma pessoa que pode ser salva através da sua própria obra. É por isso que é uma graça permitida, uma salvação permitida somente através da graça diante do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, Ele nos amou somente através da sua grande graça. É esta a palavra. Então, se nós temos recebido essa grande misericórdia do Senhor Deus, ou se nós temos recebido essa grande misericórdia do Senhor Deus, precisamos ouvir a palavra do Senhor Deus. Então, mas recebendo a salvação, e agora receber o perdão dos pecados, receber essa grande graça do Senhor Deus, mas Ele não quer retribuir a nenhuma graça permitida pelo Senhor. Isso também é um grande erro, isso também é um grande problema. Então agora, realmente, o Senhor, Ele nos salvou através da sua misericórdia. Então, se nós temos recebido essa misericórdia do Senhor, nós precisamos ouvir a sua palavra. Isso não é uma ordem, Ele está rogando, Ele está pedindo para nós. Então agora nós precisamos dar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então quer dizer que precisa se tornar, precisa entregar a nós mesmos como um sacrifício vivo diante do Senhor Deus. Então agora, para todas as pessoas que receberam essa misericórdia diante do Senhor Deus, então o que o apóstolo Paulo ele deseja no momento? Então, agora temos esse corpo neste mundo, não é? Então nosso espírito recebeu a salvação. Então agora nosso corpo está vivo nessa terra. Então, mas um dia, quando esse corpo acabar a sua vida, iremos retornar para o Senhor. Então quem recebeu a salvação. Então, mas enquanto este corpo está vivo, ele precisa se entregar como um sacrifício santo e vivo diante do Senhor Deus. Então, para todos nós que recebemos a salvação, essa palavra se aplica a todos nós. Então, agora o apóstolo Paulo, realmente após ele receber a salvação, então, anteriormente, o apóstolo Paulo era um homem que perseguia o Senhor. Ele, pelo esforço a Deus, perseguia a igreja. Então, o Cristo que os judeus acreditavam era o Messias que iria vir como rei. Queria salvar todo o povo de Israel, dominar a Roma, libertar a todos, dominar o mundo. Quando eles falaram, Cristo é um filho de carpinteiro, filho de um nazareno, então eles falaram, como assim precisamos matá-lo? Então todos eles falaram, que blasfêmia. Então o Senhor Jesus era como se fosse um peregrino, então um estrangeiro, eles queriam matá-lo. Até como Estevão, nós podemos ver como o apóstolo Paulo falou, isso é blasfêmia, e matou apedrejado a Estevão. Também realmente foi aprisionar muitos cristãos para ouvir que em Damasco havia cheio de cristãos. E de noite ele se encontrou com o Senhor, não é? Quando dormia. Então realmente o Senhor disse, por que me persegues? Ele falou, nossa, quem é? Então, eu sou Jesus a quem tu persegues.
Então, quando perseguiam a ele, iam contra ele. Então, o nome dele antes era Saul. Então, realmente tentava derrubar de qualquer maneira que fosse. Então, mas o Senhor o salvou. O Senhor permitiu para que ele pudesse se tornar um grande apóstolo. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. Eu sou aquele que irá entrar lá na profundeza do inferno. Eu sou o menor de todos os apóstolos. Então, eu não mereço ser chamado apóstolo. Então, mas o Senhor salvou o principal dos pecadores como eu e me considerou como realmente o seu servo. É por isso que todo eu ter sido salvo é pela graça do Senhor. Então é por isso que o apóstolo Paulo, após o dia que ele recebeu a salvação, até ele morrer em Roma, sendo realmente cortado essa cabeça, ele pregou o evangelho por completo. Vocês sabem disso, não é? Então ele é aquele que mais perto estava do Senhor Deus. Ele era aquele que viveu somente pelo Senhor. É aquele que viveu morrendo para o Senhor. Este é o apóstolo Paulo. Então, este apóstolo Paulo, ele foi aquele que pregou toda a verdade que estava dentro dele e está pedindo para todos os santos agora. Então agora entregue o seu corpo como um sacrifício vivo diante do Senhor Deus. Então agora entregar como um sacrifício vivo diante do Senhor Deus não é entregar porque eu vou entregar primeiro, porque eu desejo. Quem é que pode entregar primeiro a Deus? Não existe ninguém que pode entregar a Deus. Primeiro o Senhor Deus ele nos permitiu todas as coisas, por isso que nós podemos fazer o contrário. Quer dizer que o Senhor ele nos permitiu seu Filho unigênito para nós, o Senhor que não tem pecado, ele se encarregou de todo o nosso pecado, ele foi sentenciado à morte, recebeu toda a vergonha e a dor, e ele morreu na cruz por conta de nós. E é por isso que nós somos salvos por este Senhor. Então agora nós realmente precisamos dar esse sacrifício vivo diante do Senhor Deus. Então não é entregar esse sacrifício somente para nós mesmos. Então agora nós precisamos saber que essas coisas são do Senhor. Então nós precisamos viver pelo Senhor. Então realmente nós todos precisamos entregar ao Senhor que é o que? O Criador de todas as coisas. Então a coisa mais perversa e mais realmente suja deste mundo, perversa e enganosa, é o coração do homem. Então este pecador imundo que somos nós, o Senhor nos salvou. Então é por isso que agora nós precisamos ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o que é a vida de fé que nós temos? Então nós, como nós pecadores que fomos salvos pelo Senhor, nós não fomos somente considerados como seus filhos, mas nós agora nos tornamos um sacerdote do Senhor Deus. O homem que se chama sacerdote é aquele que somente serve ao Senhor Deus. Então agora a palavra dar sacrifício, então fazer o trabalho voluntário ou servir ao Senhor Deus, tudo isso representa a mesma coisa. O sacerdote ele não faz nada por si. O sacerdote ele só faz para servir ao Senhor Deus, para dar sacrifício a Deus. Por isso que todas as pessoas que receberam a salvação, eles são sacerdotes do Senhor Deus. É por isso que se olharmos em 1 Pedro, capítulo 2, nós podemos ver que nós somos o quê? Sacerdotes reais. Se olharmos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, então nós precisamos nos tornar em sacerdotes que vamos dar um sacrifício agradável, santo e agradável a Deus. Então esse sacrifício agradável a Deus, Espírito Santo ao Senhor Deus. Então nós precisamos nos tornar nisso. Como? Primeiro, o Senhor Jesus era o sumo sacerdote. O Senhor Jesus é aquele que é o sumo sacerdote, aquele que tem toda a imagem do sumo sacerdote, é aquele que tem todo o poder. Então nenhuma pessoa pode se tornar o sumo sacerdote do jeito que ele deseja. Arão era o sumo sacerdote
Então, toda a descendência de Arão poderia se tornar sacerdotes. Então, eles, para poderem servir ao Senhor Deus, eles são pessoas que foram diferenciadas. E então, mas o Senhor Jesus, ele se tornou o sumo sacerdote. Então, em Hebreus capítulo 7, então nós podemos ver que realmente o Senhor, ele se tornou o sumo sacerdote para entregar a Melquisedeque. Então quer dizer que o Senhor, ele entrou primeiro ao altar por conta de nós. Então agora realmente nós todos somos aqueles que somos a imagem do Senhor Jesus. Como Arão, a descendência de Arão, a tribo de Levi, todos eles poderem receber realmente essa responsabilidade de se tornar sacerdotes do Senhor Deus. Quer dizer que são aqueles que foram reunidos, salvos pelo Senhor, para que possam se tornar sacerdotes diante do Senhor Deus. Então, da mesma maneira a nós. Se olharmos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Então nós todos também realmente fomos construídos como um corpo santo diante do Senhor Deus. Então o Senhor, ele se tornou a cabeça, e nós como pedras vivas estamos ligadas ao Senhor. Nós estamos nos tornando em um corpo santo diante do Senhor Deus. Então o Senhor Jesus, ele é o santuário, o templo. Então nós somos sacerdotes que estamos dentro do Senhor. E o nosso corpo também é o templo. E nós também somos sacerdotes. Então o templo é um lugar onde serve-se a Deus. O sacerdote é aquele que faz o trabalho voluntário a Deus. Então, o Senhor Jesus disse que ele não é da tribo de Levi, em Hebreus capítulo 7. O Senhor Jesus, ele nasceu da tribo de Judá. A tribo de Judá, conforme a lei, não pode se tornar um sumo sacerdote, Então, mas o Senhor, ele se tornou o sacerdote da tribo de Judá. Então quer dizer que agora não se torna mais sacerdote através da lei. Quer dizer que o Senhor, Melquisedeque, ele não tem pai, não tem mãe, ele não tem início, não tem fim. Melquisedeque representa o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus é aquele que representa toda a criação. Então agora não seguimos somente a lei, mas agora segue o poder do Senhor Deus. Nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus desta maneira, porque nós estamos dentro do Senhor Deus. Então agora nós seguimos o caminho, os passos de Melquisedeque e nos tornamos em servos do Senhor. Isso não é algo extraordinário? Então agora o cristão, essa imagem do cristão, realmente como ela é importante, como é preciosa, nós não devemos esquecer disso. Nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Nós nos tornamos em realmente esposas do Senhor. Agora nós não podemos pensar que isso é algo simples, pequeno. Então você se tornar realmente noiva de Cristo, quer dizer que existe um trabalho, um dever muito importante. Como o sacerdote, ele tem um trabalho tão importante a ser feito. Então quer dizer que agora nós todos somos os sacerdotes diante do Senhor Deus. Temos um trabalho santo a ser feito diante do Senhor Deus. Então como é que nós devemos fazer esse trabalho santo e agradável diante do Senhor Deus? Então nós precisamos ser sacerdotes que estamos dentro do templo do Senhor Jesus. Então isso é um trabalho muito surpreendente. O Senhor Jesus é o sumo sacerdote. Então realmente quando nós estamos como sacerdotes existe algum sacrifício a ser feito. O sumo sacerdote, quando ele ia sacrificar no Antigo Testamento, sacrificava ovelhas, animais, bois, dessa maneira para sacrificar a Deus. Mas o Senhor Jesus, ele se entregou a si como uma ovelha. O Senhor Jesus, ele entregou o seu corpo como sacrifício diante do Senhor Deus. É por isso que em Efésios, capítulo 2, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele se tornou o sacrifício vivo por nós. Então quer dizer que agora o Senhor, ele se entregou como um sacrifício do aroma agradável a Deus, como um sacrifício vivo para propiciação de nossos pecados. Então antes nós éramos inimigos do Senhor Deus, mas agora fomos salvos pelo Senhor.
Então quer dizer que o Senhor ele recebeu toda a maldição e julgamento por nós. 그래서 하나님 기쁘게 받으신 Então é por isso que nós nos tornamos um sacrifício vivo, agradável 이제 e santo 구원받은 diante do 사람 Senhor. Então, agora nós todos somos sacerdotes diante do Senhor Deus. 제사장은 Então nós 제물을 todos agora 드리는 precisamos dar esse sacrifício diante do Senhor 제물이 Deus. 뭐냐? 자기 몸이다. 너희 몸을 Então agora este 하나님이 nosso corpo 기뻐하시는 é um 거룩한 corpo que 제사로 precisa ser 드리라. entregue como sacrifício vivo a Deus. 자, 이 Então nós 문제를 precisamos 좀 pensar de forma séria sobre isso. Como na palavra de Jó, capítulo 41, versículo 11. 누가 먼저 내게 Então, quem primeiro me deu para que haja de retribuir-lhe? Então, como a palavra de Romanos, capítulo 15, versículo 30, em diante, como é o mesmo tema. Então, o Senhor, Ele nos permitiu todas as coisas primeiro. Então, realmente, o que o Senhor ele irá nos permitir? Então, mesmo que o homem ele seja justo, ele queira fazer algo para o Senhor Deus, o que o Senhor Deus ele há de receber do homem? Porque a justiça do homem ele só é realmente útil para o homem. O homem que ele se esforça, ele tenta se dedicar, ele acha que o Senhor Deus ele há de se agradar recebendo esse sacrifício, essa oferta dele. Então, mas como na palavra de Romanos, então, mesmo que seja de justiça, mas roupa é roupa, mas é o trapo da imundícia. Então, como é que ele vai estar diante do Senhor Deus? Mesmo que ele faça algo realmente de grande justiça, isso só serve a vós pecadores. O Senhor Deus ele não há de receber isso. Então, essa boa ação do homem é uma hipocrisia, é fingir que está fazendo algo bom diante do Senhor Deus. Então, o coração do homem é a coisa mais enganosa e perversa de todas as coisas. Então, quer dizer que o homem, por natureza, ele não tem realmente direito de fazer nada pelo Senhor Deus. Então, mas o Senhor Deus é aquele que não importa, mas ele nos dá. E é por isso que agora, após recebermos a salvação, nosso corpo está vivo, a nossa vida de fé agora é através desse corpo como é que nós iremos viver. Somente resta sobre isto. Então, vamos procurar a palavra de Efésios. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19. Versículo 19 e 20 eu irei ler. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso corpo nós recebemos do Senhor, é proveniente do Senhor Deus. Assim como o nosso corpo é proveniente dos nossos pais, o meu pai e minha mãe me fizeram nascer e cuidaram de mim. Então, agora, através desses pais, o Senhor ele me fez nascer. Mas como é que os pais me criaram? Eles não têm poder algum para me criarem. Então, a carne também, como em Salmos, realmente o Senhor ele já me criou, ele me formou desde o ventre da minha mãe. Ele que me criou. O Senhor me moldou. Quer dizer que aquele que permite toda essa graça, esse poder é o Senhor Deus. Aquele que me permitiu o Espírito é o Senhor Deus. Aquele que salvou o homem da perdição, do pecado, é o Senhor Deus. Então agora nós recebemos esse corpo diante do Senhor Deus. Então quer dizer que o Senhor agora ele deu este corpo para nós. Então isso agora é surpreendente. Agora este corpo foi dado pelo Senhor. Então agora nós somos comprados com bom preço pelo Senhor. Agora o Espírito Santo está dentro de nós. Agora o Senhor e o Espírito Santo que está dentro de nós. O Espírito Santo, Senhor Deus, Senhor Jesus, agora estão cuidando de nós. Então como que vocês pensam sobre isso? Não é algo surpreendente?
Então agora esse nosso corpo nós recebemos através do Senhor. Nós não sabemos que nós somos do Senhor. Então o Senhor, Ele está dentro de nós. Então o Espírito Santo está dentro de nós. Então nós somos o santuário do Senhor. Então agora nós já não somos nossos. Então agora meu já não é meu. Onde existe algo chamado meu aqui? Nós somos comprados com bom preço. Então agora nós somos aqueles que fomos salvos pelo Filho unigênito do Senhor Deus, que derramou o seu sangue, pagou um grande preço para nos salvar, para nos comprar. E nós somos comprados com um bom preço. É por isso que nós precisamos dar nosso corpo para dar glórias ao Senhor Deus. Então já que nós somos do Senhor, nós precisamos dar ao Senhor. Então agora todos os homens pecaram, então estão destituídos da graça de Deus. Então, mas agora que recebemos a salvação, nós podemos dar glórias ao Senhor Deus através do nosso corpo. Então quer dizer que o nosso corpo foi feito para dar glórias ao Senhor Deus, Pai. Então em 1 Coríntios fala, realmente tudo que nós façamos, comemos ou bebamos, é tudo para a glória do Senhor Deus. Então vivemos, morremos, fazemos isso, aquilo. Tudo é para a glória do Senhor Deus. Então, algo que não se torna glória para o Senhor Deus é pecado. Então, tudo tem que ser feito para a glória do Senhor Deus. Então, nós precisamos pensar de forma aprofundada sobre essa palavra. Então, se nós olharmos para aqueles furtadores, uma vez eu já fui furtado por uma pessoa. Então eu tinha tirado o meu casaco no trem e tinha prendido assim no gancho ali da janela do trem. E uma pessoa, ele também tirou o casaco dele e colocou em cima do meu casaco. E ele tirou primeiro o casaco dele e desceu. E eu depois desci. E não tinha minha carteira. Então ele pendurou a roupa dele em cima da minha. E enquanto ele me enchia, fingia que mexia no bolso dele, ele mexia no meu bolso e tirava do meu casaco a carteira e passou para o casaco dele. Então eu fui roubado por completo naquele dia. Então da próxima vez em diante eu não vou ser mais enganado, não é? Então, se alguém tentar tirar algo do meu casaco, eu falei, ei, pera, o que você está fazendo? Ele falou, opa, desculpa, achei que era o meu. Então, ladrão é o que, ladrão? Então, o seu é o meu e o meu também já era meu. Então não importa se era dele ou não, tem pessoas que pensam que tudo é deles. Realmente isso é o que? Ladrão. Então, em Malaquias nós podemos ver, o Senhor Deus, ele disse que nós furtamos o Senhor. Mas o que nós furtamos do Senhor Deus? Então, realmente, se nós olharmos para o dízimo é algo que deve ser dado ao Senhor Deus. Então, no castelo de Jericó, quando foi dominado. Então, já que foi dominado tudo para o Senhor Deus, eles precisavam entregar para o Senhor. Então, mas ele escondeu dentro do seu bolso prata, ouro e várias outras coisas que ele desejava, que ele tinha cobiça. Então, na palavra do Senhor Deus, o Senhor diz, realmente, dentre vós estará algo amaldiçoado. Então, agora, realmente não pode levar a algo amaldiçoado dentre vós. Então, ele se tenta esconder algo diante do Senhor Deus, isso se torna realmente algo amaldiçoado. Então, algo que é do Senhor Deus precisa entregar para o Senhor Deus. Então, Davi, quando ele estava construindo o santuário do Senhor, então ele entregou todos os seus bens, todas as coisas que ele tinha. É por isso que em 1 Crônicas nós podemos ver quando Davi ele estava orando diante do Senhor. Então o que ele se esforça para entregar ao Senhor Deus? Porque todas as coisas são do Senhor Deus. Então todas as coisas eu somente entreguei ao Senhor. Então, algo que é do Senhor eu entreguei para o Senhor. O Davi é alguém impressionante. Realmente.
Então eu acredito que ele conseguiu compreender isso sozinho. Então, algo que é do Senhor Deus, ele entregou para o Senhor Deus. Então, se você esconde algo que é do Senhor Deus dizendo que é seu, então isso é algo amaldiçoado. Então, agora, nossos, não existe nada que é nosso. Nós somos comprados com bom preço diante do Senhor Deus. Quer dizer que a nossa vida de fé se inicia neste momento. Então, nós entregarmos. Então, não é que eu tenha entregado algo. Quer dizer que eu saber que isso é do Senhor Deus. Então, como é do Senhor Deus? Então, como é do Senhor Deus, eu preciso utilizar para o seu trabalho. Então, o meu corpo também, meu espírito, tudo foi comprado com bom preço diante do Senhor Deus. O meu tempo, todos os meus bens, a minha juventude, os meus talentos. Não existe nada que seja meu. É tudo do Senhor Deus. Todas as coisas, como são do Senhor Deus, eu preciso entregar ao Senhor. Se olharmos em Romanos capítulo 6, o Senhor ele dizia que o salário do pecado é a morte. Então agora nós somos descendência de Adão, então nós pecamos. Então nós éramos vendidos para o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então quem está debaixo da morte está sob o domínio do diabo. Então agora está sendo levado para a perdição completa. Em Provérbios capítulo 22, versículo 17. Então aquele que está endividado, ele se tornará escravo. Então o povo de Israel, quando eles pegavam dinheiro emprestado e não conseguiam realmente pagar, eles eram vendidos como escravos. Então aquele que não consegue pagar, ele se torna escravo. Então se ele é levado como escravo, então quando você era vendido como escravo e você tinha filhos, aqueles filhos também se tornavam escravos. Antigamente, quando escravos eles tinham filhos, os filhos de escravos também são escravos, eles são do dono. Então Adão, ele realmente se tornou pecador e nós todos nos tornamos pecadores. Nós todos somos servos do pecado. Nós somos escravos do diabo. Nós somos aqueles que somos levados para o inferno. Nós estamos acorrentados sendo levados para o inferno. Então agora para nos soltar, então realmente nós precisamos pagar este valor. Então realmente estava sendo levado para todo o domínio desse diabo. Então, antes não tinha como, então realmente precisava pagar o valor, não é, para ser liberto. E é por isso que em 1 Pedro, capítulo 17, realmente nós agora somos libertos. Então quer dizer que nós somos resgatados. Então nós somos resgatados. Quer dizer que isso não foi pelo nosso poder, isso não foi para uma vontade nossa. Tudo isso foi pelo poder do Senhor Deus. Então quer dizer que nós fomos salvos pelo sangue. Então quer dizer que foi pelo sangue precioso. Então o Senhor Jesus, ele era como uma ovelha pequena que morreu. Então o Senhor, ele pagou todo esse salário do pecado e nós somos resgatados por isso. É por isso que em Hebreus capítulo 2, versículo 19, realmente nós somos salvos pelo Senhor. Então nós que merecemos receber todo o julgamento e castigo diante do Senhor Deus, o Senhor, ele permitiu toda essa graça e nos resgatou e nos salvou. Então, é por isso que nós somos salvos. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, nós podemos ver que o Senhor, realmente, ele nos permitiu toda a graça, ele nos permitiu a redenção. Então o Senhor, ele pagou, retribuiu toda essa dívida. Então o Senhor, ele se tornou o valor para pagar todo esse valor do pecado. É por isso que em Efésios capítulo 2, nós podemos ver que nós somos salvos de todo este pecado. Nós somos resgatados. É por isso que nós conseguimos o quê? A salvação de nossos pecados.
É porque segundo Coríntios ele disse que nós fomos, o Senhor ele nos amou e através do seu sangue ele nos resgatou. É através do seu sangue nós fomos libertos. É através do Senhor, do Espírito Santo, nós fomos considerados como sacerdotes diante do Senhor Deus. Então nós não somente fomos libertos do meio do pecado. Então, o Senhor Deus nos fez tornarmos em povos do reino do Senhor Deus. Nós nos tornamos em sacerdotes do Senhor. E Apocalipse capítulo 5, 7. Então nós somos comprados pelo sangue do Senhor. Nós somos entregues ao Senhor Deus. O Senhor nos considerou como sacerdotes. Então isso significa a mesma palavra. Então nós somos comprados pelo seu sangue. O Senhor ele comprou as pessoas pelo seu sangue e entregou a todos. Então nós somos comprados pelo sangue bom do Senhor. Então, e nós somos comprados para quê? Para sermos entregues ao Senhor Deus. Nós somos aqueles que fomos entregues a Deus. O que vocês pensam sobre isso? Então, ainda isso é meu? Então, através do sangue do Senhor Jesus que o Senhor derramou no seu Calvário. Então, toda a minha carne e o meu espírito realmente foi comprado com bom preço. Então, o meu espírito, nós somos comprados pelo Senhor. Este corpo foi comprado pelo sangue do Senhor também. No Antigo Testamento. Então, quando eles eram realmente escolhidos, os sacerdotes, para a nomeação do sacerdote, era ungido o óleo. E sobre o altar, através do sangue que era derramado, passava-se na orelha direita e no dedão da mão direita e também no dedão do pé direito. Então por que passa nessas partes? Orelha, mão, pé, passar o sangue. Quer dizer que essa pessoa, pelo sangue, ele foi comprado. Agora ele é diferenciado. Quer dizer que o sacerdote ele recebeu o ungido do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 1, nós podemos ver que nós somos aqueles que recebemos derramamento do sangue do Senhor. Então nós não nos tornamos sacerdotes por alguma coisa, um óleo que cai. Nós fomos ungidos pelo sangue do Senhor Jesus. Na nossa orelha passar-se o sangue. Quer dizer que ouvimos a palavra do Senhor Deus e obedecemos. A mão, os pés, representam que agora através do sangue, foi passado o sangue e nós agora fomos diferenciados. A mão, os pés, nós agora estamos servindo com todo o corpo ao Senhor. Então, isso é o sumo sacerdote. Agora, o meu corpo não é meu. Eu preciso saber disso. Então, não tenho o que entregar a não ser este corpo. Então, eu entrego este corpo ao Senhor. Toda essa graça que o Senhor me amou, eu posso dizer que eu não consigo retribuir. Mas com este meu corpo tão fraco, eu quero me tornar um servo do Senhor. Mesmo que eu não consiga retribuir essa graça que recebi do Senhor. Esse corpo é tão fraco, mas será do Senhor. O Senhor é o nosso dono. Nós nos sujeitamos por completo. O servo não existe a sua própria vontade, o seu desejo. Isso é intolerável. Então tudo foi comprado somente através do dono. Então viver ou morrer é tudo através do dono. Então agora vocês precisam pensar sobre este problema. Então agora a nossa vida de fé precisa se iniciar ali. O nosso corpo foi pelo Senhor. Agora nós, como os corpos, para sermos o sacrifício santo, vivo e agradável, nós precisamos entregar ao Senhor a nossa vida de fé, a nossa obediência, entregarmos a nós mesmos. Agora nós estamos vivendo para o Senhor. Agora todo o objetivo, toda a força, todo o mecanismo que dá andamento a isso está na misericórdia do Senhor Deus. Então, através da misericórdia do Senhor que nós temos recebido, nós precisamos fazer dessa maneira. Não é mesmo?
Você não acreditar na graça do Senhor Deus é pecado para ir ao inferno. Você não receber a graça do Senhor Deus, você não retribuir a graça do Senhor Deus, isso é um grande pecado diante do Senhor Deus. Se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo nos disse desta maneira: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um homem morreu por todos, logo todos morreram. Agora o Senhor, Ele morreu por nossos pecados. Agora esse amor do Senhor Jesus é o que me fortalece. Esse amor do Senhor agora está me segurando. Então, antes eu era escravo do pecado. Eu vivia sendo arrastado pelo diabo. Então, mas agora nós todos, pelo amor do Senhor Jesus, estamos sendo levados. Agora podemos ir para o reino do Senhor Deus. Então, o amor do Senhor, Ele nos fortalece. E agora os cristãos, como servos do Senhor, como sacerdotes do Senhor, precisam entregar a si mesmo pelo Senhor. E agora nossa vida é o quê? O sacrifício a Deus. Agora este corpo, ele precisa tornar o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No Antigo Testamento eles davam sacrifício através de bodes, de animais que eram mortos. Então, mas agora nós precisamos entregar o corpo que está vivo, não é um corpo que está morto. Então você dar um sacrifício é único, é instantâneo. Após nós recebemos a salvação nós mesmos, enquanto estamos vivos nessa terra, continuamente, todos os dias, nosso corpo, nosso pensamento, o nosso tempo, os nossos bens, a nossa vida precisa ser entregue a Deus. Isso é você ser um sacrifício vivo. Então quer dizer que isso é realmente a vida espiritual diante do Senhor Deus. Então agora, através do amor, da grande graça do Senhor, nós que fomos salvos, agora não é de forma obrigatória, é porque é de forma voluntária, porque nós desejamos. Então nós entregamos a nós mesmos diante do Senhor. Então quer dizer que se nós estamos entregando sacrifício ao Senhor, precisa ser limpo, sem realmente nada faltando, sem malfeições, sem imperfeições. Então o Senhor, Ele disse para nós não entregarmos nenhum sacrifício que não seja limpo. Não podemos sacrificar algo que realmente tenha imperfeições. Mas no Antigo Testamento falava dessa maneira. Mas se nós olharmos em Malaquias, capítulo 1, o Senhor, Ele disse o quê? Realmente vós, sacerdotes, que realmente desprezais o meu nome. Então estão dando o pão sujo a mim. Então não estão me desprezando dessa maneira. Então estão dando coisas cegas, coisas problemáticas, aleijados para mim. Então realmente o Senhor, Ele diz, entregue para até qualquer outra pessoa, ninguém iria recebê-lo. Então o Senhor, Ele diz para não trazer isso jamais. E o povo de Israel começou a questionar, uai, mas Senhor Deus, quando é que nós fizemos isso? Eles jamais se arrependem. É por isso que olhamos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele fala, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. O Senhor Deus, Pai, que nos chamou, como Ele é santo, nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então agora, como o Senhor é santo, nós também precisamos ser santos.
Então agora realmente o 아버지가 거룩해. Pai é santo, então o Filho também precisa ser santo. Tá que o Senhor Deus é santo. Então nós queremos dar o sacrifício vivo ao Senhor Deus, então nós também precisamos ser o quê? Sacerdotes santos diante do Senhor Deus. Então todo o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vivência, se não for limpo diante do Senhor Deus, então realmente não tem como dar um sacrifício exato ao Senhor Deus. Então estamos dando o pão sujo ao Senhor Deus. Algo que está cego, algo que está adoecido, algo que está aleijado. Quer dizer que nós estamos desprezando o Senhor Deus dessa maneira. Então o sacerdote é sacerdote. Então, mas está certo você desprezar ao Senhor Deus? Então, agora os cristãos, toda a nossa vida, então nós todos precisamos nos tornar em sacerdotes santos diante do Senhor. Se o nosso corpo não for limpo, se nosso coração ele estiver dando realmente desobedecendo ao Senhor Deus, dando problemas a Deus, nós somos como deficientes, nós somos como adoecidos ao Senhor Deus. Se nós não conhecemos a palavra do Senhor Deus de forma exata, nós somos cegos. É por isso que não tem como dar algo que tem imperfeições como sacrifício diante do Senhor Deus. É por isso que em Isaías capítulo 52, versículo 11, ele fala: Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Então agora nós estamos levando os vasos do Senhor, quer dizer que nós estamos servindo ao Senhor Deus. Então agora nós precisamos nos purificar. Nós precisamos nos purificar todos os dias. Por que nós aprendemos a palavra da Bíblia? Então, como nós nos purificamos através da palavra em todos os momentos, todos os dias nós vamos nos limpando. Nós precisamos estar limpos diante do Senhor. E é por isso que em 2 Coríntios, capítulo 16, capítulo 6, versículo 17, ele diz: para nós sairmos do meio deles, nós não devemos tocar em coisas imundas. Nós precisamos nos separar das coisas deste mundo. Não podemos tocar em coisas imundas. Falamos em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Então, enquanto nós tememos a Deus, nós precisamos completar a plenitude. Nós precisamos nos limpar, nos purificar de todas as coisas imundas. Então, nós não temos medo de que nós vamos para o inferno, mas nós somos pessoas santas diante do Senhor Deus. Então o Senhor Deus é realmente um Senhor severo. Então o Senhor ele nos ama, mas ele não ama o pecado. Então o pecado chama a ira do Senhor Deus. Então nós precisamos cumprir toda essa vontade do Senhor Deus. Então nós precisamos nos purificar de todo o pecado, de toda a malícia deste mundo. É por isso que assim nós podemos dar o sacrifício santo diante do Senhor. E assim, em Levítico capítulo 1, verso 5 em diante, todo o sacrifício que era dado ao Senhor Deus no Antigo Testamento, então primeiro eles faziam uma imposição de mãos sobre o animal. Depois matavam um animal, degolavam o animal. Quer dizer que depois tiravam toda a pele e depois cortam o animal em pedaços. Depois colocavam sobre o fogo do altar e queimam tudo. Agora nós somos pessoas diferenciadas pelo poder do Senhor Deus. Então agora através do sacrifício vivo diante do Senhor. Então como nós matamos ovelhas para sacrificar, o que é que nós devemos fazer? Precisamos matar toda a vontade do nosso corpo, a concupiscência carnal.
todo cheio do pecado, todo o desejo da carne, nós precisamos matar que está dentro de nós. Então, agora o pecado que está dentro de mim, como em Gálatas capítulo 5. Realmente nós todos agora precisamos crucificar a nós mesmos o nosso pecado na cruz. Porque nós somos crucificados com Cristo. Então o Senhor, Ele não somente morreu por nós na cruz, mas quer dizer que nós precisamos saber que nós também morremos com Ele. Então nós morremos com Ele. Nós somos sepultados com Ele. Quando nós recebemos o batismo, recebemos a salvação, isso é somente uma cerimônia? Não, eu morri com o Senhor, eu fui sepultado com o Senhor, agora eu ressuscitei com o Senhor. Então agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então agora eu morri, o Senhor, Ele está vivo dentro de mim. Então eu que estou no meio da carne, eu preciso morrer. Então, mas ainda estou vivo, não é? Às vezes fica se mexendo. É por isso que o apóstolo Paulo disse que todos os dias eu morro. Então quer dizer que ele bate nessa carne para que ela se sujeite à vontade do Senhor. Então precisa dominar essa vontade da carne. Então essa vontade da carne, ele até o fim vai contra a vontade do Espírito Santo. Então nós precisamos matar essa vontade da carne. Então precisa matar essa vontade do mundo. Toda a malícia, todo o pecado, todos os desejos carnais, todas essas vontades. Nós precisamos crucificar. E foram mortos com o Senhor. Com todos os dias o Senhor, Ele diz para carregar a sua cruz e morrermos. Se olharmos em Gênesis capítulo 22, versículo 2, o Senhor, Ele disse para Abraão, Ele disse realmente, entregue seu filho como sacrifício, Isaac. Então, Abraão, que tinha seu filho unigênito, Isaac, que teve aos 100 anos de idade. Abraão tinha muitos bens, mas algo mais precioso do que todos os seus bens era o seu filho, algo mais precioso do que sua vida ou da sua esposa que já estavam bem envelhecidos. Então agora era muito bonito, 14 anos mais ou menos naquele tempo. Então, mas o Senhor Deus, Ele disse o que? Para sacrificá-lo. Levá-lo e matá-lo e sacrificá-lo e queimá-lo ao Senhor. Então pensem bem. Então, Abraão é uma pessoa obediente a Deus. Então ele não tem motivo, ele fala sim. Ele acordou cedo pela madrugada. Ele disse, vamos para o Monte Moriá. E durante 3 dias eles caminharam. Ele colocou seu filho para levar a lenha. Em uma mão ele levava a tocha, em outra mão ele levava a faca. E o filho disse, pai, nós temos lenha, nós temos faca, nós temos fogo. Mas onde está a ovelha para sacrificar o Senhor? Antes, quando o Senhor sacrificou o Senhor, tinha ovelha, mas agora não tem nenhum animal. Como deve ser o coração de Abraão naquela hora? Ele vai falar, você é a ovelha. Abraão disse, realmente Deus há de preparar. Estou levando aquela lenha, subindo ao monte. Aquela imagem toda. É a imagem do Senhor Deus levando o seu filho unigênito para o monte do Calvário para ser crucificado. Qual a diferença disso? É realmente a mesma coisa. Então entregou seu filho unigênito como sacrifício. Então, pense bem no coração desse Abraão. Como deve ter tanta dor, tristeza no seu coração. Mas o Senhor ordenou a ele. Essa é a palavra do Senhor Deus. E Abraão, como na palavra de Hebreus, capítulo 1. Então ele realmente pensou que o Senhor iria sacrificar, iria fazer o quê? Ele ressuscitar. Porque o Senhor, Ele disse que Ele realmente o que vai acontecer com toda a minha descendência, Senhor? Porque o Senhor me prometeu sobre a descendência. Ele questionou isso? Não, ele não questionou. Porque ele sabia que essa era a promessa à parte e Isaac era outra. Então se ele matasse, o Senhor iria vivificá-lo.
Então, realmente, como essa palavra aqui, aquele que realmente lutar para morrer pelo Senhor, ele há de ser vivificado. Então, da mesma maneira, realmente, ele deve ter sentido uma grande dor, uma grande tristeza, seu coração ter que matar o seu filho. Então, ele pegou a faca, ele ia matar o seu filho como se matasse uma ovelha, mas o Senhor parou. Então, será que ele ficou parado na frente do Senhor falando, Senhor, eu vou cortar, hein, Senhor? Eu vou esfaquear. Não. Quando ele iria matar o seu filho, o Senhor disse, Abraão, Abraão, pare. O Senhor disse, está bem. Em em Gênesis capítulo 22, versículo 12. Então, realmente, agora eu vi que você realmente me serve, que você me ama por sacrificar o seu filho. Eu sei que você me obedece. Então, pensem bem sobre o coração de Abraão. Como deve ter tanta dor, tanto sofrimento, é uma luta contra si mesmo. Então ele poderia dizer, Senhor, só isso, não pode. Mas ele foi. Ele entregou a si. Então agora morrer, entregar a nós mesmos é algo realmente muito difícil. A vida de fé não é algo fácil. E em Filipenses capítulo 2, versículo 9, realmente nós cremos nele. Nós estamos preparados para receber também o sofrimento pelo Senhor. Nós não somente cremos e recebemos a salvação dele. Então, mas o Senhor ele nos salva para que nós recebamos a dor, o sofrimento junto com ele. Então, para ser entregue como sacrifício vivo ao Senhor, nós precisamos morrer. Nisso existe a dor, existe o sofrimento. O Senhor ele também passou por toda a dor, por sofrimento, e assim ele chegou à cruz. Então o Senhor ele está nos permitindo para que nós recebamos a dor, é para nos permitir uma maior glória, uma maior vontade dele. Em 2 Coríntios capítulo 5, o Senhor ele está dizendo toda essa dor que nós estamos para receber é para nós cumprirmos a santa vontade do Senhor Deus. A dor, a tribulação é temporária. Porque a glória diante do Senhor Deus é eterna. A dor que nós estamos recebendo agora no momento é incomparável com a glória que nós iremos receber pelo Senhor. É por isso que nós precisamos receber toda a dor e sofrimento com o Senhor. O Senhor ele nos permitir a dor. É porque o Senhor ele deseja nos permitir a glória após a dor, que é passando desse rio da dor. Então, passando dessa dor, agora nós podemos seguir ao Senhor, nós podemos servir ao Senhor. Nós precisamos saber que tudo isso é o sofrimento. Não gostar do sofrimento, você querer viver em paz, na tranquilidade, não tem como seguir ao Senhor. Você ficar ali usando um leque para ficar ventando na frescura, só cantando, andando devagar. Será que é assim? Não. Todo o seu desejo, toda a sua vontade precisa ser deixada para trás. Você precisa levar a sua cruz. Você precisa seguir ao Senhor. Então, todos os dias precisa seguir ao Senhor. Então, isso é vida de fé. E é por isso. O Senhor nos permitiu a dor. Então, permitir o sacrifício quer dizer que vai matar, ele vai tirar a casca. Quer dizer que agora nós precisamos nos desponjar do velho homem, nós precisamos nos vestir do novo homem. Agora, dentro desse santuário do Senhor, naquele fogo, naquele altar, nós precisamos queimar a nós mesmos para nós termos um sacrifício aromoso ao Senhor. Então, o cristão que eles se tornam um sacrifício vivo diante do Senhor Deus. Então, quer dizer que agora são todas as pessoas que abandonaram as suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres para servir ao Senhor Deus. Então, Pedro, Paulo, todas as pessoas, realmente, quem é que viu pelo seu próprio desejo? Então agora nós, quando estivermos reunidos junto do Senhor Deus, quando nós estivermos unidos, nós nos tornamos em sumos sacerdotes do Senhor. Então quem agora está unido junto do Senhor? Então como o Senhor ele pensa, eu também vou pensar.
Então, como o Senhor ele fala, eu também preciso falar. Então, como o Senhor ele agiu, eu preciso agir. O que o Senhor deseja, eu também preciso desejar. Então, aquele que diz que pertence ao Senhor, então aquele que ele vai agir conforme o Senhor. Então, igual ao Senhor. Então, não é pela nossa própria força. Através do Espírito Santo, através da palavra, isso irá acontecer. Então, o apóstolo Paulo ele disse: realmente, como eu pareço com Cristo, vós também precisais parecer comigo. Então, o apóstolo Paulo é aquele que pareceu com o Senhor Jesus. Ele estava bem próximo, caminhando de lado com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo é aquele que tinha a imagem do Senhor. O Senhor Jesus, ele se remanifestou através da carne de Paulo. Quer dizer que nós estamos nos parecendo com o Senhor. Então, mas conforme o plano do Senhor Deus, conforme a vontade do Senhor Deus, nós precisamos se sujeitar por completo. Então nós seguimos dessa maneira, e isso é dar o sacrifício vivo ao Senhor. Mas o cristão verdadeiro que segue desta maneira, seguindo a vontade do Senhor, realmente não são muitos. Mas o Senhor Deus, ele pede isto para nós. O que vocês querem fazer? Então, fazendo ou não, eu não estou nem aí, é assim? Então agora, nós temos sacrifícios vivos diante do Senhor. Quer dizer que agora nós obedecemos por completo a sua vontade. Então agora toda a minha vivência, todo o meu coração, agora eu preciso me sujeitar à vontade do Senhor Deus. E é por isso que em 1 Samuel capítulo 15, versículo 12, nós podemos ver que Samuel ele se encontrou com Saul para realmente repreender. Então por ele não ter obedecido à vontade do Senhor Deus, ele dominou os amalequitas, o Senhor ele disse para matar a todos. Mas ele deixou Gigal vivo. E ele matou todos os animais ruins e deixou os animais um pouco vivos, bons. O Senhor ele disse para matar tudo, mas por que você deixou vivo? Então ele disse: não, eu trouxe o rei de Amaleque, Agag vivo, e trouxe todos os animais para dar a oferta ao Senhor. Mas o Senhor ele disse o quê? O que Samuel disse a ele? É melhor a obediência do que a desobediência. Então, porque tu rejeitasses a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti para que não sejas rei. Então, é melhor a obediência, é melhor a obedecer do que o sacrificar. Então, mas ele não obedeceu e ele disse que queria sacrificar ao Senhor. Então, ouvir a palavra do Senhor é muito mais importante do que você dar o sacrifício ao Senhor. Então, mesmo que você está servindo ao demônio, é o mesmo que você estar se reverenciando a um ídolo, você não obedecer a palavra do Senhor Deus. Então nós agora fomos comprados por bom sangue do Senhor, pelo corpo do Senhor. Então agora todo o nosso corpo, todo o nosso desejo, a nossa vontade, agora tudo tem que ser para a vontade e glória do Senhor Deus. Então agora não existe mais ninguém que morra por si, não tem ninguém que viva por si. Viver ou morrer, nós somos do Senhor. Agora nós não temos mais liberdade para vivermos por nós. Nós não temos nem direito para morrermos por nós mesmos. Então, viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então, viver ou morrer, eu sou do Senhor. Então eu não posso roubar para tentar fazer algo pelo Senhor, né?
주님은 잘 아시는. Então não tem como esconder do Senhor. O Senhor sabe de tudo. 고린도후서 5장 19절에 보면은 바울 사도는 Então, viver ou morrer, nós precisamos servir ao Senhor. 그 아들이 Então, seja viver ou morrer, nós precisamos servir, nós precisamos agradar ao Senhor, nós precisamos nos esforçar para tal. 주님을 기쁘시게 Então, realmente, para servir ao Senhor, para agradar ao Senhor, 기쁘시게 한다도 어떻게 하면 내 como é que eu posso agradar ao Senhor? 나를 기쁘게 할까? Então, será que eu vou agradar aos 사람을 homens? 기쁘게 할까? Então, nós não pensamos nessas coisas? 이거 생각하지 않습니까? 바울 사도는 그 Então, realmente, viver ou morrer pelo Senhor. 빌립보서 1장 20절에 보면은 간절한 기회와 소망을 Então, realmente, todo o nosso desejo, toda a nossa vontade, nós precisamos ser para o Senhor. 내 몸에서 예, Então, o nome do Senhor, para que Ele possa ser santificado no meio de nós. Então, através da minha vivência, do meu corpo, para que o nome do Senhor seja santificado, seja glorificado. 영광받고 Então, que o viver é para o Senhor e morrer é para o Senhor. Eu morrer é para Cristo, eu viver e servir é para Cristo. É por isso que eu posso morrer por Cristo. Então, como isso é algo exato? 확실합니까? Então, isso não é algo especial, isso é algo lógico a ser feito. 당연히 그렇게 해요. 우리는 생각할 때 바울 선언을 그렇게 Nós podemos pensar, ah, somente pessoas como o apóstolo Paulo conseguem fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? 우리가 Nós não podemos nos tornar igual Paulo, igual Pedro. Mas nós somos pessoas que igualmente recebemos a salvação. Nós somos filhos do Senhor Deus, nós somos aqueles que servimos ao Senhor, que seguimos ao Senhor. Nós somos aqueles que somos sacerdotes do Senhor. Então, Enoque, pela fé, ele não viu a morte, 죽음을 보지 않고 mas ele foi passado para 1장 4절에 o reino dos céus. 옮기기 전에 Então ele, antes de ser levado ao céu, antes de ser arrebatado, ele foi considerado aquele que agradou a Deus. Então, antes de nós irmos para o Senhor, nós precisamos receber essa evidência de que nós somos homens que agradaram a Deus. Vocês estão preparados para isso? Nós precisamos agradar a Deus. Então, o Senhor olhando para Enoque disse, Enoque, você é aquele que me agrada. Aquele que anda comigo. Então nós precisamos receber essa testificação de que nós servimos ao Senhor Deus. 이 하찮은 육신 이거 예? 즐겁게 하려고 Então eu realmente não importa se o Senhor ele gosta ou não, eu vou vir do meu jeito, do meu desejo. Não, realmente esse é o culto racional. 몸으로 하나님 Então quer dizer que agora nós estamos dando esse sacrifício vivo diante do Senhor Deus. Nós somos o quê? Corpos para darmos sacrifício ao Senhor. Então o Senhor agora ele está dando o seu culto para nós. É aquele que realmente nos pega verdadeiramente. Agora o Senhor ele deseja isso de nós. Ele busca isso de nós. Então agora o Senhor ser espírito, o Senhor não é carne. O Senhor é ser carne. 육신 같으면은 예, Então as pessoas eles olham para a carne das pessoas. 얼마나 뭐 아주 Se eles estão vivendo bem, se eles estão servindo ao Senhor, se são pessoas adequadas ou não. Então, mas nós pregamos ao Senhor de forma verdadeira pelo Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo ele nos conduz para o meio de toda a verdade. 성령께서 우리가 하나님 말씀 가운데로 진리 가운데로 인도하는 Então o Espírito Santo é aquele que nos conduz para toda a verdade, toda a santificação do Senhor. Então esse 영적 예배 realmente é o culto racional que nós damos ao Senhor. Então, hoje em dia as pessoas que dizem que servem ao Senhor, eles dizem que eles estão dando o culto, que eles estão fazendo o culto. 내가 중학교 1학년 때부터 교회 다니셨는데 주일날 교회 가면은 Então tinha um pastor, antigamente quando eu era criança e ia para a igreja, um pastor ele vestia uma roupa branca, ele dizia, vamos todos fazer o culto. Tá, aquele que faz o culto racional diante do Senhor Deus, aquele que foi considerado aquele que agrada a Deus, vamos iniciar o culto. Ele tinha que fazer algo tão santo, tão bonito, e depois por fim ele fala, acabamos o culto, acabou. Onde que existe na Bíblia algo assim, como se fosse uma cerimônia santa? 일정한 장소에서 Então realmente você se reunir num tempo exato para você fazer um culto através de um 예배가 어디 있느냐고 성경에 cronograma, de um protocolo,
e de você servir de forma realmente celeste, de forma espiritual, sobrenatural. Onde já se viu isso? Isso é a mesma coisa que você servir a ídolos. Isso é idolatria diante do Senhor Deus. Isso é hipocrisia ao Senhor. Então realmente você se vestir de forma limpa no domingo. Você ir para o culto, você ir para o templo e falar, eu vou dar culto ao Senhor. Participar do sermão. Então o Senhor ele está dizendo, receba este culto vivo, Senhor. Então esse é o sacrifício vivo? Esse é o culto racional? Então, depois de acabar esse tempo, depois chega por fim do culto, ele vai, ele xinga, ele faz o que ele quer, o que ele deseja. Então qual é a diferença disso, de você servir a ídolos? Então vocês sabem realmente como que isso é uma idolatria ao Senhor? Tem outras pessoas que vão na frente do Buda e ficam o dia todo ali orando, rezando. O Senhor Deus não é um ídolo. Então em todo o nosso trabalho, toda a nossa vivência, tudo que nós realizamos, então nós precisamos nos tornar em um culto que entregamos ao Senhor. Então para todo o nosso trabalho, para todo o nosso desejo, então nós não podemos fazer coisas para os homens, nós precisamos fazer para o Senhor. Então nós somos aqueles que servimos a Cristo Jesus. Então nós estamos servindo a Cristo. Então só surge isso quando nós estivermos fazendo o trabalho voluntário diante do Senhor? Não, realmente em nossa casa, seja como pai, como mãe, como esposa, como marido, como filho. Nós precisamos nos esforçar para realmente fazermos esse culto. Seja no trabalho, seja na escola. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu ajo, toda a forma de eu viver precisa se tornar um culto racional diante do Senhor. Então vamos procurar Romanos capítulo 12, novamente, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nós darmos esse sacrifício bom, agradável e perfeito diante do Senhor Deus, o que nós precisamos fazer? Então, nós não podemos nos parecer, nós não podemos cada momento parecer com as coisas deste mundo, as coisas carnais desta geração. Estaremos em Atos capítulo 2, versículo 40, quando estavam no tempo do Pentecostes. Então ouviram-se o Evangelho, 30 pessoas receberam a salvação. Aquelas pessoas que receberam a salvação, o que Pedro disse a eles? Então vós realmente precisam ser salvos no meio dessa geração pecaminosa. Tá, agora realmente precisam ser salvos dessa geração maligna, agora precisam ser distinguidos daqui. Este mundo é onde o maligno, o diabo, está trabalhando. O nosso corpo está vivendo neste mundo que está cheio do pecado, mas nós não pertencemos a este mundo. Então o Senhor ele disse que nós não pertencemos a este mundo. Nós somos aqueles que fomos escolhidos no mundo pelo Senhor. Então quando o Senhor Jesus ele estava orando para o Senhor Deus, ele disse: Senhor, como eu não pertenço a este mundo, que o Senhor permita para que eles também não sejam deste mundo. Então, o Senhor ele está neste mundo, mas ele não era do mundo. Então, o Senhor ele disse: vocês nasceram deste mundo e eu desci dos céus. Nós nascemos da terra, mas nós somos santificados do reino do Senhor Deus. Nós não pertencemos a este mundo. Os peixes que estão no mar, a água é salgada, não é? Mas a barriga do peixe não é salgada. Nós vivemos neste mundo. Então nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. A arca estava realmente
sob a água, mas se ele não estava dentro da água, porque se estiver dentro da água ele vai sofrer um naufrágio se entrar a água. Então nós podemos estar neste mundo boiando, mas não podemos deixar as coisas deste mundo entrar dentro de nós. 구별된다는 것은 Então realmente nós precisamos ser diferenciados, isso é ser santificado. 세상에 있는 것들을 Então nós não podemos amar as coisas deste 세상에 mundo. 있는 것들은 육신의 정욕과 안목의 정욕. Então realmente nós estamos dizendo as coisas deste mundo são as coisas desejos carnais. Isso não vem de Deus, isso vem do mundo. 이 세상은요. 요한일서 5장 19절에 보면 우리가 As coisas que nós conhecemos, nós pertencemos ao Senhor 온 Deus. 세상은 악한 자, Todas as coisas deste 마귀에게 mundo, eles 속한 pertencem ao diabo maligno, não é mesmo? Nós sabemos disso. 이제 Tá, agora nós pertencemos ao Senhor. Nós somos do Senhor. Nós somos agora realmente instrumentos que servem ao Senhor. Então antes nós éramos instrumentos para o pecado, para pecar. 이제 Então, mas agora nós somos como vivos que estão no meio dentre os mortos, servindo ao Senhor Deus. Nós somos os instrumentos para a justiça do Senhor Deus. 하나님을 Então, nós somos aqueles que servem ao Senhor Deus. Nós somos aqueles que somos utilizados para o trabalho do Senhor Deus. Nós não podemos mais nos tornarmos em instrumentos para o pecado. 고린도서 5장 17절에 Como em 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 17, realmente qualquer um que estiver dentro de Cristo é uma nova criatura. Realmente veja, as coisas passadas já passaram. Então o Senhor ele nos preparou para podermos entrar no novo céu e nova terra. Ele nos criou em novas criaturas para tal. Então, novas pessoas. Ele nos fez nos tornarmos em novas pessoas. A nossa identidade mudou, agora nós nos tornamos em novas pessoas, mas ainda a concupiscência carnal resta dentro de nós. É por isso que se nós olhamos na palavra de Hebreus também. Realmente nós não podemos seguir a vontade e a concupiscência dessa carne. Nós precisamos nos desponjar do velho homem. Nós precisamos seguir as vontades do Senhor Deus, a justiça, o desejo do Senhor Deus. Nós somos criados para seguirmos em suas feituras. Tá, agora nós nos tornamos novas pessoas que fomos criados para o seu trabalho. Nós precisamos nos desponjar do velho homem, nós precisamos nos vestir do novo homem. Nós precisamos nos renovar todos os dias. Então quando o Senhor vier, o nosso corpo também irá se tornar igual ao do Senhor. Como em Filipenses capítulo 3, com o versículo 21. Então o nosso corpo, tão realmente sujo, tão pequeno, realmente não era nada diante do Senhor Deus, mas o nosso corpo vai ser alterado de forma gloriosa, pura diante do Senhor. É por isso que até esse tempo, seja o nosso desejo, nosso coração, nós precisamos ser preservados para o Senhor. Até o dia de entrarmos para o Senhor. Então todos que têm essa esperança diante do Senhor Deus, ele precisa se purificar. Então nós não podemos nos parecer com esta geração, nós não podemos seguir a esta geração. Nós precisamos ter a mudança do nosso coração. Através do Espírito Santo, através da palavra, nós precisamos mudar o nosso coração. Então, conforme a santa vontade, o desejo do Senhor Deus, nós precisamos saber discernir. Então, nós precisamos saber qual é a vontade que o Senhor Deus se agrada, não é? Então, viver ou morrer, nós somos aqueles que agradamos ao Senhor. Então, salvar um espírito, como o Senhor Deus, ele se agrada tanto. Então, realmente, os cristãos, eles estarem se amando, eles estarem servindo ao Senhor Deus, como o Senhor Deus, ele se agrada disso. Então, o que quer que nós façamos, nós estamos neste mundo vivendo para agradarmos a Deus. Como em 1 Pedro capítulo 4, nós podemos ver a partir de agora, nós não devemos mais seguir vivendo a vontade da carne. Nós vivemos seguindo a vontade do Senhor Deus. O restante das nossas vidas, nós precisamos seguir a vontade do Senhor. O restante de nossas vidas, nós precisamos viver somente para o Senhor. Então, isso é o sacrifício vivo que nós damos ao Senhor. Esse é o culto racional dado ao Senhor. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo em que nós agimos, toda a nossa vivência, realmente é a vivência para agradar ao Senhor. Nós precisamos tornar em sacrifícios vivos ao Senhor. Então agora nós todos somos aqueles que estamos diante do julgamento do Senhor Deus. Mas quando o Senhor ele retornar, o que vai ser manifesto no seu julgamento, no seu juízo? Desde o momento que nós recebemos a salvação até nós entrarmos no reino do Senhor Deus, se nós vivemos conforme esta carne, se nós seguimos essa vontade carnal, ou se nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus. Então, porque se nós não temos conseguido viver conforme a vontade do Senhor Deus, está totalmente errado.
Então, realmente, nós precisamos ver que a bondade é viver conforme o Espírito e a maldade é viver conforme a carne. Nós vivemos conforme o Senhor e isso é a justiça. Então, agora nós não vivemos conforme o nosso pecado, o nosso coração, o nosso desejo. Nós precisamos viver para a glória do Senhor Deus, para o desejo dEle. Agora o restante das nossas carnes. Realmente nós precisamos viver como verdadeiros cristãos que receberam a salvação. Então, de forma completa, nós precisamos entregar ao Senhor. Nós precisamos dar o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. Então, nesse último tempo, o Senhor Deus nos salvou. O Senhor nos diferenciou deste mundo de forma santa. Nesse tempo, agora, realmente nós estamos dentro dessa sua igreja, corpo de Cristo. Estamos servindo ao Senhor Deus. Estamos para fazer a vontade do Senhor Deus. Nós agradecemos por toda essa glória, Senhor Deus, Pai. O Senhor nos deu a palavra para nós transformarmos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que agora nós não vivamos conforme a nossa vontade da carne, mas sim que possamos viver conforme a sua vontade para a glória do Senhor Deus. Somente para a sua vontade, Senhor. Que agora para o restante de nossas vidas nós possamos viver para cumprirmos a vontade do Senhor Deus. Que nós possamos dar um sacrifício vivo. Que nós possamos dar o culto racional diante do Senhor. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós e conduzir a nossa vida. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.